Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje eu quero conversar com vocês sobre qual é o serviço que é demandado por todas as empresas, por todos os portes de empresa e por todos os segmentos de empresa. Estou sempre aqui falando para vocês, né? Isso não é novidade, de que as empresas são os melhores clientes, né? E são os melhores clientes por quê? Porque são os que mais investem, são os que têm verba destinada para desenvolvimento, são as empresas que sabem que ou elas investem no seu quadro de colaboradores ou elas não têm resultado. Né? Que quando a gente trabalha com empresas, na verdade, você vende vários serviços para o mesmo cliente, então você não precisa estar a todo momento buscando novos clientes. Né? E claro, as empresas, elas têm, na grande maioria das vezes, elas têm necessidades diferentes dependendo do seu porte, não do seu segmento, certo? Claro, alguns serviços são específicos para alguns segmentos, mas a grande maioria dos serviços de desenvolvimento, eles são para todos os tipos de segmentos. Por exemplo, quando você está trabalhando com liderança, a liderança a gente trabalha em qualquer porte de empresa, em qualquer segmento, da mesma forma, certo? Eu sempre brinco que as empresas dizem assim, mas aqui é diferente, né? Sim, é diferente, mas a liderança trabalha com pessoas e o seu grande desafio é inspirar, motivar, engajar o grupo, né, a atingir resultados. E isso é igual em qualquer empresa. Então, tem alguns serviços, né, muito poucos serviços que são específicos, né, de algum tipo de empresa, alguns segmentos de empresa. Mas tem um serviço e o que eu estava dizendo é o seguinte, né, dependendo do porte de empresa, por exemplo, micro e pequenas empresas têm um tipo de demanda, médias e grandes empresas têm outro tipo de demanda de trabalho. A sua esteira de serviços, ela precisa atender essas demandas específicas. Mas tem um serviço que é comum em todos os portes de empresa e em todos os segmentos. Sabe qual é? O trabalho com equipes. E sabe por quê? Porque este é o grande desafio das empresas. Como é que elas engajam, como é que elas motivam, como é que elas fazem com que as suas equipes realmente trabalhem em equipe. E este é o ponto. Todas as empresas, de todos os portes, né, estão sempre buscando e necessitando trabalhar com as equipes para que elas se tornem uma equipe. Quem aí já trabalha com empresas sabe disso. Né? Uma das grandes queixas das empresas é a falta do trabalho em equipe, das ilhas dentro das empresas, né? Que um não ajuda o outro, que muitas vezes o cliente está reclamando de determinadas situações porque simplesmente dentro da empresa os setores, as pessoas não se comunicaram. Então, este é o serviço que é demandado por qualquer porte de empresa, seja micro, seja pequena, seja média ou seja grande empresa. Então, se você deseja trabalhar com empresas, este é um serviço que você tem que ter no seu portfólio. Você tem que ter na sua esteira de serviço. O trabalho com equipes, em qual sentido? No desenvolvimento de equipes de alta performance, do trabalho em equipe, em todas as empresas que eu passei até hoje, certo? E foram centenas de empresas. Esta é uma demanda de todas as empresas. E aqui tem um outro aspecto importante. Então, se você já trabalha com empresas, este é um serviço que você precisa ter no seu portfólio, certo? E neste momento isso é mais importante ainda. Por quê? Né? Nós estamos voltando, né, de uma reclusão, de um afastamento, e agora as equipes precisam ser trabalhadas novamente. E tem um outro aspecto aqui que é fundamental. Né? Os líderes, as empresas, têm um sonho, uma fantasia, né? De que basta você colocar as pessoas trabalhando juntas e elas são uma equipe. Isso não é verdade.
As equipes, elas são construídas, desenvolvidas. Equipes não nascem prontas, certo? Grupos, sim. Você coloca várias pessoas trabalhando junto, elas são um grupo, né? Mas elas não são uma equipe. E muito da produtividade, muito do engajamento, muito da satisfação, muito dos resultados está vinculado à questão do trabalho em equipe, do quanto realmente aquelas pessoas que trabalham juntas na empresa são de verdade uma equipe. E aqui tem um outro aspecto extremamente importante, né? Como eu disse, este é um trabalho que ele é demandado por qualquer porte de empresa, certo? Qualquer porte de empresa demanda o trabalho em equipe. Só que as empresas de pequeno, micro e pequenas empresas, esta é a grande porta de entrada, certo? Médias e grandes empresas tendem a contratar inicialmente, né, profissionais para desenvolverem os seus líderes. Elas têm um grande foco nos seus líderes, né? Porque muitas vezes elas têm um RH estruturado que trabalham com as suas equipes. Ter um RH não quer dizer que eles saibam trabalhar com as equipes, mas num primeiro momento, médias e grandes empresas, elas buscam externamente o trabalho com as suas lideranças. Quando nós estamos falando, deixa eu ver aqui o que aconteceu, que tá dando que eu tô com pouca bateria. Deixa eu só olhar aqui, pessoal. Só um momentinho, deixa eu ver se eu conectei certo. Não, tá conectado certo, antes que a gente perca a bateria aqui no Insta. Deixa eu ver, deixa eu só ver aqui, só um momento. Se der problema aqui no Insta, eu tô no Face, combinado? Se cair aqui no Insta, vão pro Face, que eu tô no Face também, aqui, né, ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Eu tava falando para vocês que pequenas e microempresas, a tendência é que você entre nestas empresas através do trabalho em equipe e não através do trabalho com os líderes. Por quê? Porque micro e pequenas empresas, se você conversar com micro e pequenos empresários, a queixa natural, inicial, que eles vão te trazer é sobre as equipes. E é aqui que está o problema de muitos profissionais que querem entrar em pequenas e microempresas e querem entrar através do trabalho com o empresário ou com os líderes. Na grande maioria das vezes, você não entra. Por quê? Porque o empresário, né, e os líderes, eles não têm esta visão. Eles não entendem ainda, eles não têm este nível de consciência. Inclusive, eu escrevi um livro, né, onde eu falo exatamente sobre isso, sobre as micro e pequenas empresas, né, e onde eu mostro que um grande erro de quem quer entrar para atuar com pequenas e microempresas é querer iniciar os trabalhos de desenvolvimento com o empresário. Não acontece. Porque o nível de consciência do empresário no início, ele não está pronto para isto. Ele não tem este nível de consciência. Muitas vezes, sim, este é o problema, certo? É o problema, é o empresário o problema, mas não é por ele que você entra. Você entra pelas equipes e depois sim você trabalha com o empresário, porque a demanda dele é das equipes. E quando você está trabalhando com médias e grandes empresas, né, na grande maioria das vezes a demanda já é pela liderança, mas na sequência vem os trabalhos de equipes também, porque muitas vezes a empresa não sabe trabalhar com as equipes, não sabe desenvolver o trabalho em equipe, e é exatamente aí que nós entramos, ok? Então, hoje eu queria realmente conversar com vocês sobre isso, sobre este grande trabalho, que é o trabalho com equipes, de desenvolvimento de equipes, do trabalho de equipe gerando alta performance, certo? Porque a grande necessidade de todas as empresas é alta performance, ok?
E o trabalho com equipes você pode fazer de várias formas, mas uma das formas que é extremamente efetiva, gera um resultado muito rápido para as empresas, é quando você trabalha a alta performance das equipes através do trabalho em equipe, desenvolvendo as equipes enquanto times. Quando elas se desenvolvem como times, consequentemente, ocorre a alta performance. E eu vou estar fazendo uma aula amanhã à noite, às 20 horas, aonde eu vou aprofundar sobre este tema, sobre o tema do trabalho, dos trabalhos, né? E como é que você vende e como é que você estrutura trabalhos com equipes, sendo que este é um dos serviços mais demandados, né? É um serviço que você vende para qualquer porte de empresa, para qualquer segmento de empresa. E se você está começando, este é um dos grandes caminhos. Por quê? Porque quando a gente está começando, né, muitas vezes a gente não se sente seguro o suficiente para trabalhar com líderes. Mas a gente quer trabalhar com empresas, porque entende que empresas é um dos melhores clientes. Só que a gente às vezes ainda não se sente seguro para trabalhar com líderes. Então, se você está começando, saiba que equipes é o melhor caminho. Na sequência, tenha certeza que você vai trabalhar com os líderes também, certo? E se você já está no mercado, se você já atua em médias e grandes empresas, trabalhando com um nível de liderança, saiba que você pode ter no seu portfólio também um serviço que é sempre demandado, que é o trabalho com as equipes, em constituí-las, em transformá-las, em trabalhá-las para que elas sejam times. Só que para isso, claro, tem tudo uma estratégia. E nesta aula, já amanhã, às 20 horas, eu vou te apresentar exatamente isso. Como é que você vende, como é que você estrutura trabalhos com equipes, com o foco na alta performance. Entendendo que este é um serviço que você vende, esse é um dos únicos serviços, né? Este e o mapeamento comportamental. São dois serviços que você vende para qualquer porte e qualquer segmento. E por que isso é importante? Porque isso atende você em qualquer nível da sua jornada profissional. Se você está iniciando, este é o serviço para você iniciar nas pequenas e microempresas, que é por onde eu sugiro que quem está começando também inicie, né? Por micro, pequenas e médias empresas até adquirir segurança para poder ir para grandes empresas. Se você já está no mercado, já atua aí com qualquer porte de empresa, na área de liderança ou consultoria, né? Saiba que você pode ter um grande serviço para ser vendido, que é o desenvolvimento de equipes, ok? Então fica aqui meu convite, amanhã, 20 horas, eu vou estar fazendo uma aula exclusiva, num ambiente fechado, certo? Aonde nós vamos conversar como é que a gente vende, como é que a gente estrutura serviço. Eu vou apresentar para vocês as estratégias e qual é o tipo de trabalho quando nós queremos trabalhar com desenvolvimento de equipes, combinado? Só que para você participar, você precisa se inscrever, certo? E a inscrição, para você fazer a inscrição, o link tá na bio. Tá na bio aqui no Insta. Se você tá no Face, vem pro Insta, se inscreve, porque as vagas são limitadas, vai ser num ambiente fechado, não vai ser nem aqui pelo Insta, nem pelo Face, aonde eu vou apresentar para vocês, né? Quais são as grandes disfunções das equipes, por onde que a gente trabalha e como é que a gente vende, porque tem uma estratégia extremamente interessante de vendas que funciona maravilhosamente bem e que eu vou estar apresentando para vocês. Sim, Pedro, a aula amanhã é gratuita, certo? Basta você se inscrever, o link está na bio, certo? E o nosso grande tema é como é que a gente vende e estrutura serviços para desenvolvimento de equipes que atendam micro, pequenas, médias e grandes empresas de qualquer segmento, ok? Então, aguardo vocês. Vai lá na bio, se inscreve amanhã às 20 horas, anotem na sua agenda, porque vocês vão ter a oportunidade, né, de conhecer este grande serviço
e também tirar dúvidas comigo ao vivo, porque vai ser uma aula ao vivo. Combinado? Link tá na bio, corre lá, se inscreve porque as vagas são limitadas. Um grande abraço, um ótimo, deixa eu até ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui, acho que não, né? Muito bem, então guardem as suas perguntas aí para amanhã 20 horas. Corre lá, se inscreve, porque é só quem se inscrever que vai receber o link para participar da aula. Combinado? Um grande abraço, um ótimo feriado a todos e nos encontramos amanhã na aula às 20 horas. Um grande abraço, tchau!